Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 471. Os 6 dias, Gênese mosaica, capítulo 12. Então, nós sabemos que, com todo respeito, tudo não passa-se de alegorias. Alegorias essas necessárias à nossa evolução, principalmente a Gênese mosaica. Porque se nós pararmos para analisar, tudo não passa-se de alegorias, mas alegorias necessárias. Porque essa alegoria, ela mostra-nos a desigualdade evolutiva do ser. Essas alegorias, elas só nos reforça o quanto Deus, de fato, é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Porque, com relação a Deus, não existe alegorias. Com relação à doutrina dos Espíritos, não existe alegorias. Então, as alegorias, elas fazem parte do processo evolutivo. Eu posso dizer que as alegorias, elas são como as parábolas de Jesus. A diferença que as parábolas de Jesus, elas são de cunho tanto moral quanto espiritual, eternas. Agora, as alegorias, elas já são de cunho material, evolutivo. Assim que você evolui, você percebe que elas fundamento nenhum possuem. Porque olha só para você ver. A Gênese mosaica, que trata a respeito dos 6 dias, essa Gênese ela foi escrita por Moisés. E por incrível que pareça, muitos dizem que Deus escreveu através de Moisés, que Moisés foi médium de Deus. Tudo bem, não estamos aqui para dizer que sim e que não. Mas que Deus é esse que se equivoca?
não é verdade? Que Deus é esse que criou primeiro a luz? Não é alegoria? Que Deus é esse que criou primeiro a luz, a claridade e depois o sol, sendo que o certo seria primeiro o sol, porque uma vez criando-se o sol, a luz ela gastaria apenas do sol à Terra 8 minutos e 22 segundos para banhar toda a Terra, ou pelo menos uma parte naquele hemisfério diurno. Então, nós observamos aqui, olha só, com a mesma ideia se depara na Gênese dos antigos persas. Olha só para ver. Os persas também tinham a sua Bíblia, a sua Bíblia não, a sua Gênese. Então, a Gênese não é só a de Moisés. Os persas também tinham lá a Gênese deles. E olha só para você ver. No primeiro capítulo do Vendedad Ormus, narrando a origem do mundo, diz: criei a luz que foi iluminar o sol, a lua e as estrelas. Dicionário de Mitologia Universal. A forma aqui é, sem dúvida, mais clara e mais científica do que em Moisés, e não reclama comentários. Então você observa que Kardec ele não vê tanta alegoria na Gênese dos persas, tanto quanto na Gênese de Moisés. Na questão de número 9, Kardec diz assim: Moisés, evidentemente, partilhava das mais primitivas crenças sobre a cosmogonia, como os do seu tempo. Então, naquela época, existia muitas crenças religiosas e que, evidentemente, Moisés partilhava. Como hoje, 2023, gosto de dizer 2023 para ficar registrado, porque daqui 20, 30 anos, não sei o que vai ser desses vídeos. Às vezes alguém pode vir assistir, mas quando foi gravado isso, não tem data, não tem nada. É igual quadro, quando você pinta. Você pinta um quadro e não põe a data.
Então não tem como identificar. Então Moisés, naquela época, ele partilhava das mais primitivas crenças. Que, na verdade, Moisés podia até ter conhecimento dos desígnios de Deus, mas é aquele caso, por ele partilhar das mais primitivas crenças sobre a cosmogonia, como os do seu tempo, ele acreditava na solidez da abóboda celeste e em reservatórios superiores para as águas. Moisés acreditava na solidez da abóboda. Então, olhando-se para o céu, Moisés acreditava que tudo o que ele via fazia parte de uma abóboda sólida. O que seria para eles naquela época essa abóboda sólida? Vamos pensar da seguinte forma, só para você entender. Naquela época eles pensavam da seguinte forma, só para você entender, viu? Vamos pegar uma bola do tamanho de um cômodo e encher ela de ar. E vamos colocar lá dentro o planeta Terra, em miniatura. Isso é só para análise, só para você entender isso assim, dessa forma. Então eles imaginavam, então lá dentro dessa bola, tudo que eles viam, eles acreditavam ser uma abóboda sólida. E que as estrelas foram colocadas por Deus para poder, de uma certa forma, agradar a humanidade. Mas que existia água para Moisés acima da abóboda e abaixo da abóboda. Agora, por um lado, nós temos que entender, raciocinar. Bom, Moisés, que pensava assim? Sim. Bom, então, a Gênese, escrita por Moisés, não foi escrita por Deus através de Moisés. E sim a Gênese, né? Com essas alegorias todas, ela foi escrita pelo autopersonalismo de Moisés, sobre uma influência enorme de subjugações de
um número enorme de crenças primitivas que na época existia e que, de certa forma, pelo fato do alto personalismo de Moisés não podia fugir. Olha só, Moisés não podia fugir. Ele não podia fugir do costume daquela época. Porque se ele viesse e escrevesse algo contrário à cosmogonia da época, contrário às crenças primitivas da época, ele podia até ser morto. Então, a Gênese de Moisés, ela não passa a ser de alegoria, ela não passa a ser de um livro apócrifo, ela não passa a ser de uma obra do alto personalismo do mesmo, né, Moisés, para agradar a todos naquela época, cujo dependiam de crenças primitivas. Porque pensar nós que não existia na época crenças seria uma ignorância muito grande da nossa parte. Porque crenças, religiões, sistemas sempre existiram. Tanto é que os persas tinham a gênese deles. Os persas não dependiam da gênese de Moisés. Outra coisa. Se foi Deus quem escreveu a Gênese mosaica através de Moisés, que Deus é esse que desconhecia a tua criação? Não podia ter sido Deus o responsável pela Gênese escrita através de Moisés. Ou foi um impostor, um charlatão, um mistificador, ou uma obra do próprio interesse de Moisés para satisfazer o povo da época. Porque olha só para você ver. Moisés, evidentemente, partilhava das mais primitivas crenças sobre a cosmogonia, como os do seu tempo. Ele acreditava na solidez da abóboda celeste e em reservatórios superiores
para as águas. Moisés acreditava nisso. Então Deus, ao se manifestar através de Moisés, se Moisés realmente foi médio de Deus, que eu não acredito nisso, porque o único médio de Deus que existiu na Terra chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Mais ninguém. Ah, mas Deus escreveu isso, Deus deixou isso escrito. Deus não escreveu nada, gente. Tudo que nós sabemos é obra do homem. Todos comedores de feijão como todos nós. Nós só precisamos é aprender a raciocinar. Porque é aquilo que eu já disse várias vezes com todo respeito, a humanidade ela é desinformada. E existem sistemas que a proíbe de buscar informação. Então, olha só para você ver. Essa ideia se acha expressa sem alegoria, nem ambiguidade. Neste passo, versículos 6 e seguintes, Deus disse, olha só para você ver, faça-se o firmamento no meio das águas, para separar das águas as águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. Veja-se capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, no número 3, 4 e 5. Então, percebemos aí um mundo de fantasia, uma obra de fantasia, controvérsias imensas, mas necessárias para aquele período evolutivo, que também muito primitivo da humanidade. Mas eu já não concordo muito com estas questões. Por quê? Porque o ser começa a sua evolução já equivocado. Ele já começa a evoluir, ou melhor, começa a sua evolução na contramão. Então nós vamos para o próximo vídeo, que nós vamos dar sequência a esse assunto. Depois que nós terminarmos, né, até na questão 11, então 12, aí depois tem a perda do paraíso. Perda do paraíso também é uma mitologia, uma alegoria, é um processo apócrifo que não tem cabimento, mas nós temos que analisar tudo isso. Vamos para o próximo vídeo.